Gente, eu tô calvo, opa aí. Caramba, eu tô com calvície, velho. Alguém conhece alguma médica terapeuta capilar aí pra cuidar de mim? Ave Maria. Quem vê na gravação essa live vai dar muita risada. Galera, buenas noches. Buenas noches, muchachos e muchachas. Deixa eu diminuir aqui esse volume. Vamos nessa. Buenas noches, muchachos e muchachas. Como estão vocês? Tudo certo? Já estão ligados no tema de hoje? O tema de hoje é dor na coluna. O que fazer quando os movimentos básicos não surtem efeito? Galerinha, hoje a gente vai quebrar paradigmas aqui nessa live. Hoje a gente vai abrir a mente de muitos fisioterapeutas aí que param no meio do caminho quando estão explorando os pacientes. Então eu recomendo que você fique comigo até o final para você entender como a gente lida com os pacientes difíceis, os que não dão resultado rápido. Beleza? E aí, vocês que estão aí ao vivo, o som tá ok? Deixa eu parar aqui a música. Tá tudo ok aí o som? Se o som estiver ok, dá um legalzinho aí, você que tá ao vivo comigo. Vamos lá. Tá, osso. Humberto Manuel. Jefferson Reis, beleza. O som tá ok, então vamos nessa. Jefferson Neri, boa noite. Luiz Rec Físio, boa noite. Grande Rodrigo Freitas, sempre batendo ponto aqui. Obrigado pela audiência. Lu Sendi, boa noite. Pati Correia, boa noite. Humberto Manuel, JM Físio, Fisioterapia e Osteopatia, muito boa noite, seja bem-vindo. Diego Barreto, Ana Silveira, muito boa noite. Galera, primeiro de tudo, se você é novo aqui nessa live, coloca aí nos comentários, hashtag novo, hashtag nova, se você está vindo aqui pela primeira vez, se você está caindo de paraquedas aqui. Se você já é membro, já acompanha as nossas lives semanais, coloca aí hashtag expert, hashtag raiz, que você já está aqui comigo há muito tempo e sabe com quem você está falando, sabe do que a gente está falando, sabe qual é o nosso propósito, tá bom? Só para eu estar tendo a noção de quem é novo, de quem já está nos vendo há muito tempo, comenta aí, tá bom? Como eu falei, fala aí também de onde vocês falam, se vocês falam daqui de Salvador mesmo, se vocês falam de BH, se vocês falam do Rio, se vocês falam de qualquer outra cidade, do interior, coloca aí de onde vocês são, hashtag médio, hashtag novo JM Físio, seja muito bem-vindo, espero que você goste do nosso conteúdo e acompanhe semanalmente aqui, grande Luiz Rec é raiz também, vejo que ele acompanha há um certo tempo, muito legal. Bom, galerinha, vocês são de onde? De onde é que vocês falam aí? Belo Horizonte, ó, Thiago, BH, estamos em BH dia 26, dia 20 estamos no Rio, dia 26 estamos em BH, dia 30 a gente volta para Salvador. Sasque, interior da Chapada Diamantina, show de bola. Então estamos desmembrando aí a galera. Caramba, galera, estamos quebrando as barreiras soteropolitanas aí, show de bola. Cadê? São João del Rei, Dr. Pedro Alves, show de bola. Carlos Naturólogo, seja muito bem-vindo. Maceió, show de bola. Muito bom, então estamos explorando aí os quatro cantos do Iapoque ao Chuí, né? Do Brasil. É isso aí, galera, que bom. Bom ter vocês aqui. Igor Educabula, aqui de Salvador mesmo, show de bola. Ó, a linguagem utilizada para a live de hoje, desculpa aí porque tem um consultório aqui do lado que está em reforma, mas é aquela coisa, feito é melhor que perfeito. Eu acho que o áudio tá legal aí, vocês vão conseguir me entender bem. Ponto 1. A linguagem dessa live vai ser um pouco técnica, então vai ser específica para a galera que está na área, galera de fisioterapia, galera que é formada, galera que está estudando fisioterapia, vai entender legal o que eu estou falando aqui,
mas em alguns momentos da live a gente vai traduzir essa linguagem técnica para, se você que não é da área da fisioterapia, tá meio que voando, caiu de paraquedas aqui, você entender bem o que é que a gente vai falar. Então vamos lá, o tema da live de hoje, repetindo, é dor na coluna, o que fazer quando os movimentos básicos não surtem efeito. Se você tiver pergunta, vai deixando aí nos comentários ou clica aqui na interrogaçãozinha e manda sua pergunta, que a gente vai ter um momento da live que a gente vai parar para responder essas perguntas, beleza? Então deixa aí nos comentários que já já a gente para. Então, dor na coluna, o que fazer quando os movimentos básicos não surtem efeito? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o fisioterapeuta hoje, ele não trata a doença. Eu até deixei aqui nos stories hoje, eu vou reproduzir para vocês o que eu deixei aqui. Não importa o que você tem, importa o que você sente. Importa o que você não consegue fazer. O que você sente, o que você não consegue fazer, em mais de 90% dos casos, não tem relação nenhuma com o que você tem. Olha só. Quem trata a imagem é Photoshop. Fisioterapeutas tratam seres humanos, ok? Então vamos nessa. Beleza? Fixou bem aí a mensagem? Por que eu estou falando isso, galera? Porque a gente tem que entender que o fisioterapeuta não trata doença, o fisioterapeuta trata dor e função. Tá? Então, não importa se o seu diagnóstico é hérnia, se o seu diagnóstico é abalamento, se o seu diagnóstico é protusão discal, se é síndrome do impacto, se é tendinite, se é condromalácia patelar, se é impacto fêmur-acetabular, se é fascite plantar, se é esporão de calcânio, se você tem uma hérnia torácica, uma hérnia cervical, se você tem uma síndrome de Arnold, a gente não tá nem aí para o seu diagnóstico. E esse nem aí que eu falo, não nem aí fazendo descaso, não interpretem mal. É um nem aí porque de fato não importa para o seu tratamento fisioterapêutico o diagnóstico. Importa o que o diagnóstico causa de alteração na função, de repercussão na dor, beleza? Ou vice-versa, o contrário também é verdadeiro, beleza? Por que eu estou te falando isso? Porque quando você, fisioterapeuta, recebe o paciente, a gente tem movimentos básicos, e hoje eu vou falar de coluna lombar, só para que você fixe a ideia desse raciocínio clínico. A gente tem alguns movimentos básicos na coluna lombar. Então, exemplo, o paciente chegou para mim hoje com dor lombar irradiada no bumbum e descendo até a perna, até a batata da perna. Então, é um trajeto muito comum que muitas vezes incrimina como causador o nervo ciático. Só que aí o que é que eu tenho para falar para você hoje? Que na maioria dos casos o nervo ciático não está afetado, como foi esse caso de hoje. Nesse caso de hoje, o paciente chegou para mim com essa queixa e a gente foi testar, fazer os testes provocativos do nervo ciático. Quais são os 3 testes provocativos do nervo ciático? Quem é físio aí, quem é estudante aí, me fala. Bota aí nos comentários. Quais são os 3 testes que detectam alterações na tensão neural, na condução nervosa, na redução do fluxo do axoplasma do nervo ciático? Coloca aí se você é fisioterapeuta, é estudante, bota aí nos comentários. Enquanto vocês estão respondendo a minha pergunta, eu vou responder uma pergunta que chegou aqui na caixinha de interrogação, que foi a pergunta do Humberto Manuel. Tá bom? Tô esperando a resposta de vocês, hein, físio? Estou com dores na coluna em virtude de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo. Já dura, vamos ver se tem a continuação aqui. Cadê? Vamos ver se tem a continuação. Acho que você não conseguiu resumir aí, Humberto, na capacidade de caracteres que o Instagram tem. Tá. Deixa eu ver se você... Em decorrência de uma lesão no tornozelo, já duram 2 anos. Tem tratamento? Primeiro ponto é tirar... eu gosto de ser
às vezes as pessoas perguntam por que eu sou agressivo. E eu acho que a agressividade é muito diferente de ter pegada, sabe? Eu acho que o meu discurso ele tem pegada, ele é incisivo e ele age na causa do problema. Então, às vezes, algumas pessoas interpretam até como agressividade. Mas vamos lá, o primeiro ponto é desmistificar essa baboseira que colocaram na sua cabeça aí, que sua dor de coluna é por causa de uma lesão do ligamento do tornozelo esquerdo, tá? Muitas vezes chegam pessoas falando em cadeias lesionais. Então, já se sabe pela ciência que nada está provado em relação a isso, que o tornozelo vira, que puxa a fíbula, que a fíbula roda, que estica a tensão, que gera uma tensão na posterior da coxa, que roda o ilíaco, que tensiona o ligamento iliolombar e isso vai gerar uma dor na coluna. Meu Deus do céu, quanta baboseira! Olha só, coronavírus está surtando aí agora. Vai para a China. Ah, não vou não, porque não tem vacina ainda. Agora a vacina presta, né? Agora a ciência presta. Enquanto não provar que existe uma vacina para combater o Covid-19, a bolsa vai continuar despencando, já caiu 10%. Quem tem patrimônio na bolsa sabe a porrada que tomou essa semana aí. Mas a ciência, agora a ciência presta. Você só vai para a China, só vai para o norte da Itália lá, só vai para a Europa se tiver vacina para o Covid-19. Não é isso? Mas para falar uma baboseira dessa para um paciente que a dor na coluna é por causa de uma lesão no tornozelo, você abre a boca para falar e acaba não seguindo a ciência. Na hora da vacina presta, mas na hora da reabilitação musculoesquelética não presta. Ah, seu tornozelo virou, você está com entorse, instabilidade crônica, você já virou o tornozelo há 3 anos que você vem virando o tornozelo, tendo lesão recidivante, sua coluna está sofrendo agora por causa disso. Pelo amor de Deus, vamos desmistificar essa baboseira que te falaram aí, viu, Humberto? E avaliar de fato a sua coluna lombar através de testes de movimento, de um exame físico rebuscado, musculoesquelético, para que você consiga solucionar o seu problema. Então, o nosso discurso tem pegada que muitos julgam agressivo. Por quê? Porque a gente fala o seguinte: não importa a sua idade, não importa seu tempo de lesão, não importa seu diagnóstico, nós podemos te ajudar. E caso não sejamos nós que vamos te ajudar, nós sabemos através do exame físico para que profissional te indicar, para que você busque até a solução do seu problema, beleza? Então, busque uma avaliação com um fisioterapeuta clínico e aí você vai ter, com certeza, um direcionamento. Se você não tiver um tratamento efetivo no fisioterapeuta clínico, na avaliação ele vai saber exatamente para onde te encaminhar, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se os físios... Daqui a pouco eu paro para responder mais, tá? Vamos ver se os físios... vamos ver se os físios têm resposta aqui. Ana Silveira, aproveite bastante os fãs, babaca. Ai, meu Deus do céu, mais uma hater. Jesus do céu. Vamos tirar essa mulher daí. Ocultar. Show de bola. Galera, quando a gente ganha hater, a gente tem que comemorar, pô. Né? A galera começa a discutir aí. Não discute não, elas querem... O pessoal que critica nunca tá fazendo mais do que você. Nunca. Quem tá te criticando nunca tá fazendo mais do que você. Beleza? Então, quando rolar essas coisas aí, não comenta não. A gente tira da live e a gente segue com o nosso conteúdo aqui. Porque o que eles querem é isso, é atenção. E você tem que comemorar. Toda vez que você tiver um hater, tiver um médico te processando, um colega te denunciando, um conselho em cima de você, quando você tiver um fisioterapeuta te denegrindo nas suas costas, uma instituição te denegrindo, um professor te denegrindo, você tem que comemorar, velho. Porque o hater é uma pessoa que o que você faz destoa tanto da realidade dele, que ele não modela você para seguir os passos do que você está fazendo e começar a ter resultado. Ele prefere tentar te atacar, porque aquilo que você fala fere tanto a realidade dele que ele é forçado a sair da zona de conforto e ele não quer sair da zona de conforto. Então comemorem seus haters. A gente tem uma porrada no YouTube, a gente tem uma porrada aqui no Instagram também. Toda vez que entra um aqui, a gente dá parabéns. Então, vamos nessa. O Lucas Ferreira respondeu aí, Lazeg. Quem mais? Lucas Ferreira falou Slump. Show de bola, Luiz Rec.
Slump, Laseg e Laseg cruzado. Maravilha. Eu achei que ninguém ia falar do Laseg cruzado. Só ia falar do Laseg e do Slump. Mas beleza. Parabéns, viu? Show de bola. Esses são os 3 testes para detectar alterações de condução nervosa, tensões neurais adversas no nervo ciático. E pasmem, quando esse paciente chega para você com dor lombar irradiada na perna, mais de 70% de cada 10, 7 desses pacientes apresentam esses 3 testes negativos. E aí, você vai deixar esse paciente sair do seu consultório pensando que ele tem uma inflamação no nervo ciático? Que ele tem uma compressão do nervo ciático? Ou que a hérnia desse paciente está batendo no nervo ciático dele e está jogando a dor lá na perna? Você não pode deixar o paciente sair do seu consultório pensando isso. Você tem que mostrar por A mais B que existe uma concordância diagnóstica comparada com o padrão ouro, ou seja, qual seria o padrão ouro? Ressonância magnética, e combos de testes seriam mais fidedignos do que a própria ressonância. Então você faz o slump, faz o laseg cruzado e não apresenta dor concordante irradiada na perna do paciente, pessoal, não é o ciático o problema. Ah, Caio, deve ser o piriforme. Meu Deus do céu, olha, em 5 anos de profissão, 5 anos de vivendo de consultório, eu nunca peguei uma síndrome do piriforme. Nunca. E eu tenho um mentor com 49 anos de profissão, que ele nunca pegou uma síndrome do piriforme, ele nunca pegou uma lesão sacroiliaca, que todo mundo fala aí como... Meu Deus do céu, a gente sabe quais são os testes para detectar. Por exemplo, Craig teste. Você pode fazer para detectar síndromes de piriforme, mas na minha prática clínica eu nunca peguei uma síndrome de piriforme, nunca em minha vida. Então, fez o slump, fez o laseg cruzado, deu negativo, não é o ciático, já despreocupa o paciente, não está inflamado. Outra coisa, a dor é constante ou intermitente? Aí, a maioria dos pacientes vão falar para você, a dor é constante, Caio, dói toda hora, dói 24 horas. Aí você calma, respira com calma e conversa com o paciente. Vamos lá, você está me dizendo que a sua dor é constante. Então você está me dizendo que em 24 horas de um dia inteiro não existe nem por um minuto um momento sem dor. Ela é, Caio, é isso que eu estou te dizendo. Aí beleza, aí você começa a fazer os testes no paciente. Aí você bota o paciente deitado. Nesse exato momento aí, do nada, você já conversou um bocado de coisa, aí você pergunta, nesse exato momento aí, que você está deitado de barriga para cima, você tem dor? Ele não. Aí, mas você não me disse que era constante? Dor constante é isso, galera. Dói 24 horas, não varia com posição, não varia com movimento. Só varia a intensidade, mas ela tá lá em todas as posições. Aí ele, Caio, mas eu tô com dor aqui, eu tô sem dor aqui parado, mas quando eu me viro, dói. Se vira aí para eu ver. Aí ele se vira e dói. Beleza. Continua intermitente. Porque parado de barriga para cima, ele está sem dor. Sentado, relaxado, ele está sem dor. Sentado com a correção da postura, ele está sem dor. Deitado de lado, ele está sem dor. Então, a dor é mecânica e não inflamatória. Isso aí já é outra coisa que despreocupa de novo o paciente. Porque quando você diz para ele que a dor dele não é constante, você está dizendo, olha, não é inflamação. Porque inflamação dói 24 horas, não varia com movimento nem posição. Ah, mas eu estou sob efeito de remédio. Tá, aí você tem um viés. Mas se não tiver sob efeito de remédio, beleza, a dor é intermitente. E intermitente tem característica mecânica. O que quer dizer intermitente, galera? É uma dor que vai e volta, vai e volta. Aparece em uma posição, não aparece no outra. Aparece parado, não aparece andando. Aparece sentado, não aparece de pé. Entende? Então é uma dor de característica mecânica, e dores mecânicas têm melhores prognósticos do que dores inflamatórias. Isso aí já faz com que você despreocupe o paciente. E aí, beleza. Na sua avaliação, o que é que você vai buscar fazer? Você vai, vamos dizer que esse teste slump, laseg e laseg cruzado dessem positivos. E aí? Tem alteração de condução nervosa? Tem tensão neural adversa? Deu positivo. E aí, você bate o martelo? Olha só, existem combinações de testes que são sinais patognomônicos de lesões. Ou seja, se um teste é positivo,
aquela lesão é 100%, 99,9% de certeza que está presente. Exemplo, se você deita o paciente e faz o reflexo de Babinski, quem estudou avaliação musculoesquelética aí sabe o que eu estou falando, você chega na sola do pé do paciente, faz um deslizamento com seu polegar, ou você faz um deslizamento com o martelinho, o fundo do martelinho do reflexo, faz um deslizamento na sola do pé, e se houver a flexão dos artelhos, ele tem um sinal de Babinski positivo. Você faz a manobra de Hoffman no terceiro dedo, e se ele tiver uma oponência do polegar em contato em pinça com o quinto dedo, você tem um sinal de Hoffman positivo. Se você fizer a dorsiflexão forçada, brusca, e ele evoluir com tremor na extremidade distal, na extremidade do membro inferior, ele tem o sinal de Clonus positivo. Clonus mais Babinski mais Hoffman são sinais patognomônicos que o cara tem uma lesão de neurônio motor superior. Ou seja, pode haver uma gravidade naquela dor de coluna dele. Beleza? Então, o LASEG, o SLAMP e o cruzado e o LASEG cruzado não são sinais patognomônicos de tensão neuroadversa, de hérnias de disco, de protusões discais. Não são. Por quê? Desses 70% dos casos de dor lombar irradiada na perna que vem com esses testes negativos, beleza, você exclui. Existe 30% desses pacientes que vêm com teste positivo. Dos 30%, 90% desses 30% não tem sinais verdadeiros. Ou seja, você testou o LASEG, testou o SLAMP, testou o LASEG cruzado. Testou os três. Os três deram positivos. Aí você foi para o teste de movimento. Você colocou o cara para fazer extensão sentado. Você colocou o cara aqui sentado como eu tô, mãozinha na coxa e começou a fazer isso, ó. Empurrar com os braços a sua coxa. Aí você começou a repetir a extensão sentada. Faz 2 jogos de 10 repetições disso aqui. Aí você bota o cara para testar o SLAMP novamente, bota o cara para testar o LASEG e o LASEG cruzado novamente. E aí você vai perceber que você negativou aqueles testes de tensão nervosa. Olha que negócio. Caio, você está me dizendo que quando o ortopedista testou lá meu LASEG e deu positivo e me falou que estava com ciático inflamado, pode não ser verdade? Exatamente, é isso que eu estou te dizendo. Caio, você está me dizendo que quando o fisioterapeuta me avaliou e fez o SLAMP e falou que estava positivo e que eu tinha uma hérnia de disco que estava batendo no meu nervo, pode não ser verdade? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Porque depois do exame físico, existe uma outra parte na avaliação musculoesquelética que eu vou te falar já já. A primeira parte da avaliação musculoesquelética, da avaliação clínica, é a anamnese. Na anamnese você vai coletar a história pregressa da doença, da lesão, da dor do paciente. Quando foi o primeiro episódio? O cara chegou com dor lombar irradiada para a perna há 6 meses. O ano do primeiro episódio, qual foi o ano? Em 2005 eu tive um episódio do lombar. Em 2010 eu tive uma crise saindo do carro. Em 2015 eu estava fazendo faxina em casa, eu tive uma outra crise. E agora eu estou tendo essa 4ª crise na minha vida. Olha só, o cara tem problema há 15 anos. 2005 foi o primeiro episódio, beleza? Então a anamnese vai visitar na linha do tempo quando no lifetime desse paciente ele começou a ter episódios de problema na coluna. E aí depois da anamnese você vai para a avaliação clínica. Você vai perguntar questões de comorbidades, como por exemplo, para descartar doenças graves, você vai testar reflexo, força, sensibilidade, tensão neuroadversa, tem febre junto com a dor, tem história de câncer nos últimos 5 anos, história de câncer na vida, perda de peso sem motivo nas últimas 4 ou 6 semanas, tá? Sem motivo. Não é que o cara começou a dieta, não é que um cara tá no meio de uma separação e tá super estressado, não é que o cara tá numa véspera de prova que vai mudar a decisão da vida dele. Não é isso, eu tô falando de perda de peso sem motivo. O cara tá trabalhando todo dia na mesma rotina, do nada, em 6 semanas o cara perde 6 quilos sem mudar a alimentação, sem alterar conflito emocional na rotina do dia a dia. Perda de peso sem motivo. Isso é sinal
é uma red flag, é uma bandeira vermelha. É um sinal que você tem que encaminhar esse paciente, tá? Claro que não é só isso, você vai juntar vários outros aspectos. Controle de esfíncter. Tá prendendo xixi? Tá prendendo urina? Tá prendendo fezes? Ou simplesmente tá começando a ter urgência? Sentiu a vontade e já não consegue segurar aqui até a live terminar? Tem que parar a live para ir no banheiro. Ou então ele tá tendo perda. Por exemplo, galera, ele tá tendo perda. Tossir, espirrar, perdeu urina. Tossir, espirrar, perdeu fezes. Ou então não consegue chegar no banheiro porque se defeca ou perde muito urina, se urina, tá? E controle de esfíncter é uma pergunta especial. Trauma, queda ou acidente e comorbidades. Ele tem hipertensão arterial sistêmica, ele tem diabetes, ele tem dislipidemias, alterações de colesterol severas, esteatoses hepáticas, problemas de fígado, hemangiomas. O trato gastrointestinal desse paciente está ok? Ele defeca todos os dias? Ele sente dor para defecar? Ele tem dor no ato sexual? Dispaurenia? Todas essas perguntas têm que estar dentro dessa segunda etapa da avaliação, que é a avaliação clínica. Depois que você passou dessas perguntas, você vai para o exame físico. No exame físico da coluna lombar, você vai testar reflexo, sensibilidade, força, tensão neural, beleza? Esses 4 testes. Aí na tensão neural deu positivo, Laseg, Slump e Laseg cruzado, ok? Você vai agora para a 4ª etapa da sua avaliação, que são os testes de movimento. E aí é que a gente entra no sweet spot dessa live, no ponto óptimo dessa live. Se você chegou até aqui, é aqui que essa live vai valer a pena agora. Porque nos testes de movimento, os fisioterapeutas, eles tendem a parar na execução do teste de movimento. Exemplo, esse mesmo paciente do início da live chegou aqui com dor lombar irradiada até a perna, tá? Vamos dizer que foi até a perna direita. E aí você examinou ele não perdeu o reflexo, você foi lá no reflexo patelar, foi lá no reflexo aquileu. Se você quiser rebuscar mais, você vai no reflexo tricipital, você vai no bráquio radial, você vai no reflexo bicipital também. Você fez as manobras neurológicas para tirar conos, descartar teste de conos Babinski-Hoffman. Você testou instabilidade ligamentar alta, você testou ligamento alar, testou cruciforme, testou transverso, para saber se ele não tem instabilidades na cervical alta, tá? E aí, depois de tudo isso, você detectou que de referência, ele só tem são 4 referências. Ele tem a referência mecânica, a referência funcional, a referência neurológica e a referência dele. Você, na sua avaliação, só achou a referência neurológica, que são esses 3 testes, Laseg cruzado, Laseg normal e Slump positivos. Você anotou isso aí na sua avaliação. Funcional, ele fala para você. Qual é que é a referência funcional do paciente? Caio, eu não consigo, deixa eu abrir aqui a ficha dele só para lembrar para vocês uma referência funcional muito importante. Cadê você? Olha só, rapidinho. Cadê? 1, 2, 3 por data. Lindomar, Daniel, Rafael. Eita, rapaz. Deixa eu pegar a ficha dele aqui rapidinho. Cadê? Vamos nessa, galera. Vamos nessa porque às vezes a memória da gente falha. Então a gente tem que pescar, né? É bom. Acontece. Vamos nessa. Então vamos lá. O que você não consegue fazer por causa da dor? Essa é a referência funcional. É o que você vai perguntar para o paciente.
Cadê? Menino! Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Que coisa, viu? Cadê, rapaz? Não consegui achar não. Mas vamos botar uma situação hipotética aqui agora, tá? Então, esse paciente ele vai ter 4 referências. Voltando. Ele vai ter a referência mecânica, ele vai ter a referência funcional, ele vai ter a referência neurológica do paciente. Você só conseguiu encontrar a referência neurológica, Slamp, Laseg e Laseg cruzado, beleza? A funcional vai ser na pergunta especial que você vai fazer para ele. Qual é a pergunta especial? O que você não consegue fazer por causa da dor. Por exemplo, eu não consigo carregar minha filha de 2 anos no colo. Essa é a referência funcional. Você anotou também, tá? A referência mecânica você vai coletar no teste de movimento. Qual era a referência mecânica desse paciente? Quando ele ficava em pé e tentava dobrar o tronco para frente, ele não conseguia chegar no joelho, porque quando ele chegava no meio da coxa, o tronco dele desviava para a esquerda, porque alguma coisa estava ocupando espaço na raiz nervosa, o tronco dele desviava para a esquerda, ele sentia um choque no bumbum e aí ele voltava, ele não conseguia descer e ele tinha desvio para fazer a flexão. Beleza? Então vamos lá. E aí essa é a referência funcional. A neurológica você anotou, a funcional foi a filha no colo, a mecânica é dobrar o tronco à frente e a do paciente também se confunde muito com a funcional. Por exemplo, a do paciente eu anotei aqui como amarrar o cadarço. Quando ele cruza a perna para amarrar o cadarço, ele sente a fisgada no glúteo, choque no glúteo. Então a gente anotou essas 4 referências. E aí o que é que o fisioterapeuta vai fazer agora na sessão testes de movimento, galera? É o que a gente vai fazer aqui agora. Na sessão testes de movimento, você vai explorar todos os movimentos que a coluna lombar tem. Agora eu vou parar para responder pergunta. Enquanto eu paro para responder a pergunta, eu quero que você, que está me assistindo aqui agora, você que é físio, você que é estudante de fisioterapia, você que é um afixado na área, eu quero que você me diga agora quantos são os movimentos da coluna lombar, que é a queixa desse paciente específico. Quantos movimentos a coluna lombar tem? Me responde aí agora enquanto eu respondo as perguntas da galera aqui, tá? Se você é físio, me fala aí quantos movimentos a coluna lombar tem. Cadê aqui? Thiago Oficial, obrigado aí, viu, pelo combate a hater. Humberto Manuel, é isso, mestre. Só que perdi a estabilidade do andar, o arranque, estou sofrendo. Caramba, perder estabilidade é uma parada, é uma coisa tão séria, que muitos fisioterapeutas, nó sedento, fica falando pro paciente. O paciente acha que perdeu estabilidade. Aí, rapaz, o bicho pega, porque o medo invade esse paciente e ele não consegue mais fazer nada. E estabilidade é uma coisa que é muito difícil de mensurar. 99% dos fisioterapeutas não tem ferramenta em consultório para mensurar. Eu não tenho ferramenta para mensurar a estabilidade, tá? Eu conheço 2 fisioterapeutas, um do Ceará e um de Santa Catarina, que tem um sistema de Body Index no consultório para mensurar a estabilidade de membro inferior e testes funcionais específicos, tá? Então é muito difícil de uma pessoa falar você está sem estabilidade, tá? Então é muito difícil. Então você precisa ser avaliado por um fisioterapeuta, tá, Humberto? Mestre Caio, dependendo do sapato, pode ocorrer dores na coluna? Não há associação, não há causalidade, relação de causa e efeito entre uso de sapato e causa de dor na coluna. Não tem estudo nenhum que prova isso. Existe associação, ou seja, tem pessoas que têm dor na coluna e usam salto alto, por exemplo, mulheres, e associam, minha dor é por causa do salto. Já tem mulheres que ao usar sandália rasteira tem dor na coluna e associa que é por causa da sandália rasteira. Aí compra aquela sandália da Usaflex, aquela sandália macia e assim, não tem relação de causa e efeito. Muito provavelmente o pé tem um problema, a lombar tem outro. Então tem que ser avaliado de forma distinta para bater o martelo. Beleza, Luciano?
Obrigado pela sua pergunta. Cadê? Fisiolaiane Pinto, seja muito bem-vinda. Quem é novo aí, quem é nova, bota a hashtag novo ou nova aí nos comentários para eu saber que vocês são novos aqui. Me fala de onde é que vocês falam. Vocês falam de Salvador, de BH, Rio. Beleza? Cadê? Jaque Barreto, tá rindo aí, né, Jaque? Márcio Jaque, CRF. Midraco, aula grátis. Isso aí, conteúdo grátis. Lucas Ferreira Físio. Dor mecânica sempre tem uma direção preferencial. Quase sempre resolvemos ela. A dor puramente mecânica, Lucas, a gente sempre resolve. As dores mecânicas com componentes biopsicossociais, a gente resolve boa parte e uma outra pequena parte precisa de auxílio de psicólogos em conjunto, tá? Dr. Pedro Alves, Caião, eu sinto dificuldade em explicar para o paciente que a dor irradiada não é da hérnia. Finge que está explicando para o paciente aí para eu ver como você se sai. Olha só, tem um podcast no meu Spotify. Você vai lá no Spotify ou no SoundCloud, coloca podcast Physio Insight e busca o podcast sobre dor crônica, tá? E você escuta o podcast lá. É mais de 1 hora de conteúdo que a gente detalha como explicar para o paciente que a dor não vem da lesão, que a dor não vem da hérnia, que a dor não vem da inflamação. Tem um vídeo lá no YouTube, lá no meu YouTube, youtube.com/Caio Ferreira Físio. Você vai lá nas playlists. Vou abrir aqui para você agora, boa ideia. Ó, vamos lá, aqui deixa eu abrir aqui. Ó, aqui tá YouTube, né? Vamos colocar aqui na lupa. Ó, aqui tá YouTube. Eu não vou colocar aqui na lupa porque eu tô na minha conta, tá? Aqui no cantinho, galera, tem um boneco, tem a lupa, você coloca na lupa, eu vou botar meu canal. E aí meu canal vai aparecer aqui. Lá em cima do meu canal, galera, você vai ver aqui início, vídeos, playlists, tá bom? E aí você vai clicar em playlists. Quando você clicar em playlists, você vai ver aqui podcast Physio Insight. E aí você clica aqui no podcast, tem 20 vídeos com mais de 1 hora, onde a gente fala sobre dor lombar, sobre dor no pescoço, sobre dor crônica. E aí você assiste o podcast e você vai entender como é que explica para o paciente isso aí. Tá bom, Pedrão? Eu vou te adiantar, mas eu vou te dar essa tarefa de casa para ir ou escutar no SoundCloud ou no Spotify ou assistir no YouTube. Eu recomendo que, se você tiver tempo, vá no YouTube, porque você tem uma ferramenta lá nas configurações que você acelera a velocidade do vídeo. Então a velocidade está de 1 hora, você bota 2x, você vai terminar o vídeo em meia horinha. Tá? Tem que prestar muita atenção porque tem informações bem legais lá. Mas já te adiantando, você tem que mostrar ao paciente consciência séria. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó, para você. Vou mostrar aqui um artigo que está dentro do meu curso. Eu vou abrir aqui o artigo para você ver. Cadê? E aí eu já busco ele aqui para você dar uma olhada. Cadê? Aqui, neurociência da dor. Tá no módulo de neurociência. Vamos lá. Educação. Cadê o artigo? Vamos lá. Olha só. Não sei se você consegue. Vou abrir aqui para vocês verem. Eu vou começar a aprender a espelhar a tela. Não sei se vocês estão vendo aí. Tá vendo aqui? Esses slides fazem parte do nosso curso, tá? Só que esses slides estão aqui no computador que a gente avalia os pacientes. Esse artigo em específico, quem tá aí pode tirar print. Tira print aí da tela, galera. Quem quiser o artigo depois, que depois a galera fica me pedindo os artigos. Tira print aí da tela, tá? O que é que esse artigo tá falando aqui? Olha só, meu paciente. Você tá vendo esse artigo aqui? Esse artigo foi publicado na Spine, tá? Esse artigo foi publicado em 2015 em uma das maiores revistas científicas de dor de coluna. É um artigo médico, não é fisioterapeuta, não é fisioterapêutico, ou seja, o paciente já desmistifica as crenças
relacionadas. Médico não fala com fisioterapeuta, ortopedista não conversa com fisioterapeuta, fisioterapeuta não conversa com ortopedista. Ele já quebra esse paradigma, porque ele vê que esse artigo é feito por médicos e não fisioterapeutas. Então, não é uma questão de medicina versus fisioterapia, é uma questão da área de saúde, de quem está atualizado com a ciência e de quem... Vou abrir aqui para reconectar rapidinho. O Wi-Fi ficou fraco, deixa eu abrir a porta do consultório aqui para pegar melhor. Então não é um diálogo entre medicina versus fisioterapia, é um diálogo versus profissional da saúde que segue a ciência e quem não segue. O que é que esse artigo que eu mostrei para você fala? Olha só, meu paciente, 1.211 pessoas sem dor nenhuma, sem nenhuma dorzinha, nem uma fisgadinha, um beliscãozinho na cervical, foram submetidas à imagem de ressonância magnética. Sabe o que esse estudo concluiu? Que dessas 1.211 pessoas sem dor, submetidas à imagem de ressonância, 87,6% tinham alterações na imagem, ou seja, lesão na imagem. Só que aí você fala, mas quem trata fotografia é Photoshop. Nós tratamos seres humanos, não fotografias. Então, na sua fotografia, essa hérnia aqui é esse cabelinho branco. Imagina esse cara de cabelo branco, grisalho aí, galera. Rapaz, quando eu tiver um grisalho aqui, na moral, eu vou fazer muito sucesso. Viu? Mas brincadeiras à parte. A hérnia é um cabelinho branco, é a ruguinha, é esse botox que eu tô precisando aqui, ó, da testa. A hérnia é isso, é um envelhecimento por dentro. Tiraram a fotografia por dentro. Não quer dizer que a sua dor vem daí. Como você pode ver, de 1.211 pessoas avaliadas, 87,6 tinham alteração. Entre elas, hérnias de disco, compressões medulares e até fusão espinhal. Nesse estudo, tinha uma mulher, uma vovozinha de 77 anos, com a mielopatia gravíssima. Olha só essa mielopatia aqui. Olha essa imagem. Olha a fusão de C5, C6. Fusão de C4, C5. Hérnia, ó, a vértebra está fundida, tem um osteófito enorme, comprimindo a medula no nível de C5, C6. Ou seja, pela imagem, o que essa vovozinha tinha que ter? Ela tinha que ter alterações do miótomos, perda de força de ombro, perda de força de braço. Função dela estava normal. Ela tinha que ter dor irradiada no braço. Ela nunca teve dor na vida no pescoço. E a imagem dela apresenta todas as alterações. Então, Pedro, te adiantando, claro, não dá para falar tudo aqui, mas te adiantando, é mostrando ciência séria para o seu paciente, que o seu paciente vai ter credibilidade no que você está falando. E aí ele vai reduzir o medo, e se ele reduz o medo, ele começa a enfrentar melhor a situação e se expor aos movimentos que você pede. Vamos ver agora se vocês responderam aí o que é que eu perguntei, tá? Olha só. Beleza. Jefferson, vou te proibir de responder, viu, Jefferson? Jefferson foi aluno da nossa primeira turma. Jefferson já tá ligado como é o sistema. Isso aí. 4 movimentos. Lucas Ferreira, 4 movimentos. Rio Salles, 4 movimentos. Anderson falou 6 aí. Deve ter colocado rotação lombar, né? Só que, vamos lá. Por que a gente não coloca a rotação aí, Anderson? Anderson e JM Físio. Por que a gente não faz isso aí, Luiz Rec? Flexão, extensão, inclinação lateral, direita e esquerda. Por que a gente não faz a rotação? Porque a rotação significa... a inclinação lombar, no inglês, significa side bending. O side bending, ele já tem componente rotacional. A inclinação, ela já tem rotação. Então, se o problema for rotacional, você já vai avaliar isso, ter a referência disso pela inclinação. Então, a lombar tem 4 movimentos. Flexão, extensão, inclinação esquerda e inclinação direita, que no teste de movimento a gente vai chamar de deslocamento lateral direito e deslocamento lateral esquerdo. Então, exemplo, o teste é esse aqui, ó. Eu estou desviando meu quadril para a direita, mas a referência é o ombro, então é deslocamento lateral esquerdo. Ou eu em pé, estou deslocando
o meu quadril para a esquerda. Se eu estou deslocando o meu quadril para a esquerda, o tronco está para a direita, então o nome do movimento é deslocamento lateral direito. Então você fez o teste de movimento nesse paciente que eu apresentei aqui, e aí você observou que durante a flexão ele não chega no joelho e ainda desvia. Quando ele desloca a lateral esquerdo, ele zera a dor, ele zera. Por que ele zera? Porque ele está abrindo o lado direito, que é o lado que ele tem dor. E aí ele, não estou sentindo nada nesse movimento aqui. Aí ele fica felizão. Aí você desloca para a esquerda, ele ai. Desloca para a direita, ele ai. Por quê? Quando você desloca para a direita, você está fechando o lado direito. É como se as vértebras fizessem isso, ó. Fechasse aqui e abrisse do outro lado. E quando você desloca para a esquerda, você faz isso nas vértebras. E aí acaba que o forame lateral esquerdo fecha e o forame lateral direito abre. E se o forame abre, a raiz respira e aí ele não tem dor. Beleza? Então você percebeu referências mecânicas. E você anotou tudo isso. Quando você anotou tudo isso, você vai submeter ele ao quê? A um teste de movimento. E aí você vai selecionar. Geralmente a gente seleciona o movimento que melhora no teste. Então se, por exemplo, ele ficou em pé. Vamos lá, galera. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, ele finge que eu tô em pé. Eu boto a mão no bumbum e vou lá atrás em pé, ó. Vou lá atrás. E aí quando eu vou lá atrás eu pergunto, e aí? Sua dor lombar irradiada na perna fica melhor, pior ou igual lá atrás? Ou então, diminui, aumenta ou deixa igual? Diminui, aumenta e não tem diferença. Você vai escolher como você avalia. E aí você vai perceber, olha, diminui. E a localização? Porque você não pode só mensurar a intensidade. O paciente que só mensura a intensidade, o paciente só liga para dor. E você não pode ligar só para dor. Você precisa ligar para todas as referências. Porque você é o profissional ali, o paciente só liga para dor. E quando você deixa claro para o paciente que dor é sintoma, que dor não é causa de nada, é só uma consequência de alguma coisa, ele começa a entender que existe algo por trás daquela dor. E que você está investigando aquilo ali. E olha, se você segue criteriosamente o processo de avaliação músculo-esquelético, você sabe como o paciente se sente? O paciente se sente como se nunca na vida algum profissional tivesse avaliado ele tão bem e de forma tão minuciosa. Você acredita nisso que eu estou falando? E isso passa uma credibilidade tão grande que, só uma analogia, se você pedir para o paciente se jogar da janela para melhorar, ele se joga. Porque o seu processo de avaliação foi tão minucioso que ele se sente na mão de um excelente profissional. Entendeu? Então, baseado nisso tudo, você selecionou a extensão. Por que você selecionou a extensão? Porque você percebeu que no teste de movimento em pé, extensão em pé diminuía a dor e alterava a localização. Como assim, Caio, alterava a localização? Vamos dizer que a dor que era na lombar irradiada até a perna, quando ele faz a extensão em pé, sai da perna. Fica só lombar irradiada na coxa e diminui. Aí você percebeu, olha, esse movimento aqui tem alguma pista de que esse paciente tem preferência direcional. O que é preferência direcional? É um fenômeno que acontece, é uma preferência no corpo humano de que um movimento em uma direção específica é capaz de diminuir, abolir ou centralizar as dores do paciente, tá? Diminuir, abolir, simplesmente sumir, ou centralizar. O que é que seria centralizar? Um fenômeno induzido clinicamente através de uma estratégia selecionada pelo seu fisioterapeuta para fazer com que sua dor sambe pelo seu corpo. Ou seja, a dor está no pé, depois de uma estratégia usada pelo seu terapeuta, a dor vai para o joelho. Depois de outra estratégia, ela vai para o quadril. Depois de outra estratégia, ela vai para o lado direito da coluna. Depois de outra estratégia, ela vai para a lombar central. Depois de outra estratégia, ela fica em um ponto só. Isso seria a centralização. Mas também pode existir o lado ruim, a distalização ou a periferalização, a depender de qual escola você estudou, de qual tratamento por subgrupos você estudou, vão chamar de uma coisa ou de outra, mas os dois é a mesma coisa, são só questões de nomenclatura.
Se você fez os subgrupos, o TBC, vamos chamar de distalização. Se você fez o MDT, o Mackenzie, vamos chamar de periferalização. Mas enfim, distalização seria o fenômeno pelo qual a dor samba pelo seu corpo, mas descendo, se afastando da coluna. Você fez uma intervenção, a dor que era só lombar foi para o bumbum. Você fez outra, a dor que era só no bumbum foi para o joelho. Você fez outra, a dor que estava irradiada até o joelho desceu para o pé. Isso aí você está piorando o paciente, tá? Então você precisa entender desses conceitos para saber o que você vai fazer com ele. E aí, baseado no seu teste de movimento em pé, você selecionou a extensão, colocou o paciente para fazer a extensão deitado. Aí você faz aí, paciente, 2 jogos de 10 repetições. Aí depois você retesta tudo. Referência mecânica, referência funcional, referência neurológica e a referência do paciente. Muitas vezes a referência do paciente você só vai testar no retorno. Porque a do paciente, por exemplo, carregar o filho no colo, tá? Por exemplo, amarrar o cadastro. Você só vai mensurar no retorno. Mas a neurológica, o LASEG, o laser cruzado e o SLAMP, você vai testar na hora ali depois. O que você pode testar na hora também é a referência mecânica, tá? A referência funcional, muitas vezes você vai testar na hora. Por exemplo, o paciente sente dor na lombar irradiada para a pelve, para a genital, para o testículo, quando ele senta na moto. Você faz a estratégia, leva o cara para o estacionamento. Eu desço o elevador com o paciente, vou para o estacionamento e falo, vai, senta na moto e acelera, dá uma volta na garagem aí. Melhor, pior ou igual. Isso é referência funcional. E aí a referência funcional precisa ser mensurada, porque, deixa eu te dar logo a dica aqui, a referência funcional e a do paciente são as mais importantes. Porque o paciente não entende da mecânica, o paciente não entende da neurologia, o paciente entende o que ele sente. Ele entende que quando ele cruza a perna dói, quando ele amarra o cadastro dói, carregando o filho dói, subindo a escada dói, sentando na moto dói. Você tem que mudar essa referência. Também, claro que todas as outras são importantes, vai mostrar o seu valor, você tem que fazer o paciente perceber o seu valor através dessas outras referências que você coletou, mas a do paciente e a funcional são sempre as mais importantes. E aqui a gente tem que suar, colocar o paciente de cabeça para baixo no consultório para conseguir melhorar essas referências. Vamos voltar aqui para o caso. Deitou, selecionou a extensão, 2 jogos de 10 movimentos. E aí você retesta, paciente, pô, Caio, tá tudo igual. Não mudou o LASEG, não mudou o SLAMP, não mudou o cruzado, não mudou o dobrar o tronco dele continua chegando no joelho, continua com desvio. Você testou um movimento básico. Aí o que o fisioterapeuta faz? O fisioterapeuta vai para outra direção. Vamos fazer a flexão então? Deita aí de barriga para cima, começa a abraçar seu joelho, que muitos fisioterapeutas vão entender aí como série de Williams, né? Cruz credo. Você começa a fazer flexão, abraça o joelho deitado, e aí você retesta. Aí o paciente tenta dobrar o tronco, ele chegava no meio da coxa desviado. Agora ele não consegue nem dobrar, porque você botou o cara para fazer flexão e o cara piorou na sua frente. Você testou os 2 movimentos básicos. E aí você vai para o lateral. Você coloca o paciente na parede. Quem é seguidor raiz aí, viu que hoje nos stories, um dos meus pacientes acabou melhorando as referências com o movimento lateral. Coloquei ele na parede para deslocar o quadril na parede. E aí você começa, desloca o quadril de um lado, aí você retesta, não tem efeito. Desloca o quadril para o outro, aí você retesta, não tem efeito. Você testou os movimentos básicos. E eu vou te dizer, existem movimentos avançados. E aí, galera, esse aí é o pulo do gato. Porque muitos pacientes, muitos fisioterapeutas já têm, o que é que eu posso dizer? Ele já tem um viés de que viu na internet, de que fez um curso de uma coisa e um professor falou por alto, de que viu na faculdade um professor que era formado em tal técnica, passou tal intervenção e ele repete. E ele tenta mimetizar o que profissionais que eles têm como referência fazem, mas ninguém parou para ensinar ele a raciocinar por que ele está fazendo e não só repetindo. E aí ele pega o paciente e combina um movimento aleatório. Ele bota o paciente para abraçar o joelho e rodar. E a gente chama isso de flexão com rotação. E aí o paciente começa a piorar.
ele já não dobra mais e a dor que chegou com ele até a perna tá maior na perna. E aí o fisioterapeuta fica desesperado. O que o fisioterapeuta faz? Já encaminha para o médico. Alguns fisioterapeutas pedem para o paciente sair do consultório direto para emergência. Mas existe uma coisa que você precisa fazer com os movimentos básicos antes de ir para os avançados. E é isso que eu vou te falar aqui agora. Existem 3 possibilidades de variações nos movimentos básicos. 3. Qual que é a primeira variação do movimento básico? Você precisa aumentar o número de repetições. 2 jogos de 10 movimentos não vai melhorar um cara que está putamente obstruído, que está com algum material na coluna obliterando o espaço de movimentação, restringindo o espaço de movimentação. Então você precisa aumentar a quantidade de repetições. E por que você não faz isso? Porque você tem medo de agravar o paciente. Só que quando você vai para o avançado, para os movimentos avançados, primeiro, você pode agravar ele de uma forma pior. E eu vou te dizer, lá nos Estados Unidos, rola processo de $250 mil para o profissional que agrava o paciente. E como eu já falei em outras lives aqui, muitos profissionais, o sistema de saúde aqui no Brasil, ele tende a copiar o americano e uma hora essa conta vai chegar pra gente, a gente tem que saber o que fazer. Então quais são as 3 variações, as 3 possibilidades? Aumentar o número de repetições. Volta para o seu movimento básico, o cara não melhorou com extensão em pé, não centralizou, não foi centralizando durante o teste, você bota ele deitado e aumenta a quantidade de repetição. Você bota 2 jogos de 25 repetições e retesta. Você coloca a carga do paciente, pede para o paciente soltar o ar e relaxar o bumbum no final da extensão para aumentar a carga na coluna. Você vai lá e coloca a mão na coluna do paciente e acompanha o movimento de extensão do paciente, coloca a sua carga na coluna do paciente. Você aumentou o número da repetição e aumentou colocando carga. Aí você vai confirmar, não, essa direção não é. Se for, eu preciso de uma alternativa, de uma variação. Qual é a segunda possibilidade? Delta de posição inicial. O que eu quero dizer com delta de posição inicial? Delta é um símbolo matemático que quer dizer variação. Delta de posição inicial quer dizer variação. Se o cara melhorou com a extensão em pé no seu teste de movimento, a extensão deitado você já explorou todas as possibilidades, ele não melhorou, vem para o movimento básico, coloca ele sentadinho aqui, empurrando a coluna para trás. O que você está fazendo com ele? Extensão sentado. Você está pegando vértebras mais superiores fazendo a extensão sentado. E assim você variou a posição inicial e muita vovozinha, muito adulto jovem, melhora simplesmente com essa variação. Você colocou o paciente deitado, explorou todos os graus de flexão, coloca o cara com o pé na cadeira e pede a flexão em pé com o pé na cadeira, varia a posição inicial, varia a possibilidade de explorar os planos laterais. Qual seria a terceira possibilidade? Combinar os movimentos. Você tem um deslocamento lateral que diminui, que abole a dor nesse paciente. Quem acompanha a live desde o início viu que esse paciente no teste de movimento deslocou para o lado e aboliu a dor na perna. O que é que você vai fazer? Coloca o paciente deitado na extensão e desvia o quadril dele para o lado que aboliu no teste de movimento. E aí você começa a repetir a extensão no paciente com o quadril desviado no lado que o teste de movimento fez a dor abolir. Então, antes de você encaminhar esse paciente, você precisa explorar ele até as últimas possibilidades. E como é que você faz isso? Aumentando o número de repetições dos movimentos básicos, fazendo delta de posição inicial e fazendo a combinação desses movimentos. Você ainda pode explorar uma quarta possibilidade, que é usar o tempo, ou seja, posições mantidas. Coloca 3 jogos de 5 minutos ao longo do dia das posições básicas mantidas, deitado em prono, com o cotovelo apoiado em posição de leitura, barriga para baixo. Ou então flexão mantida sentado. Eu estou aqui sentado e faço a flexão mantida e fico lá 3 a 5 minutos. E assim você explorou diversas possibilidades.
e agora você sabe o que fazer quando os movimentos básicos não funcionarem.